Olá, estamos começando mais um PortoCast, que é parte integrante do Encontro Indústria Porto. E hoje nós estamos recebendo aqui o Alexandre Lima, que é diretor da iPort Solutions, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da tecnologia nesse gigante que são os portos brasileiros. Principalmente, vamos falar um pouquinho aqui do Porto de Santos. Alex, seja bem-vindo aqui ao nosso PortoCast e a gente conversar de um tema bem interessante, que é bem atual e que tem muito futuro pela frente, né? Muito obrigado pelo convite. Conversar sobre tecnologia e conhecimento de forma geral é sempre interessante, né? Eu sempre gosto muito. Nos dias de hoje, né, a tecnologia manda em tudo, a eficiência, melhora o resultado financeiro, consegue com que a gente produza mais. Sem tecnologia hoje a gente nem se imagina vivendo nos dias atuais, né? É verdade. E o que é interessante é que depois que surgiram os computadores, tecnologia para a gente acabou sendo algo muito focado em informatização, em coisas eletrônicas. Antes tinha uma conotação mais ampla, né? Mas é interessante e realmente é o que está à nossa mão aí para aumentar a eficiência de forma geral. Mas, Alex, me permite chamar de Alex, mas qual é a importância que a gente tem aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que não sabem como é que é o funcionamento do Porto de Santos, né? Porque muitas vezes eu acho que tem alguns fatos que a gente passa, nós que moramos aqui na região, né? Eu recebi uns parentes no final do ano de Portugal e eles à noite, andando de carro, me perguntaram assim, qual é aquela cidade ali em frente de Santos? Eu falei, aquilo não é uma cidade, aquilo são navios parados para entrar no porto. Mas tem tanto navio assim? Eu falei, ali deve ter uns 60 navios ali parados esperando entrar no porto, né? E a gente sabe que tem toda uma ordem de entrada ali, né? De posicionamento para poder carregar, descarregar, né? E hoje, assim, como é que você vê a importância no sistema portuário da tecnologia que hoje a gente tem? Eu acho que a principal importância da tecnologia, em outros sistemas também, mas focando especificamente no portuário, é a eficiência, né? Então, não é possível pensar hoje em como nós fazíamos as coisas 30, 40 anos atrás. Sim. Então, o mesmo container tinha inúmeras fichas, inúmeros protocolos, tudo à mão. Quantidade de papéis absurda. E a área física do porto, ela é muito parecida, né? Ela aumentou, mas não aumentou tão consideravelmente assim. Mas a quantidade de cargas multiplicou muitas vezes, né? E isso foi por conta da tecnologia, isso é um fato, né? E quando a gente fala em porto, em transporte marítimo de forma geral, é uma coisa muito antiga, tem milhares de anos de história, desde do começo das navegações lá, muito antes até das grandes navegações portuguesas. Então é um processo aí que tem um arrasto e uma tradição também muito grande. E o Porto de Santos é uma coisa absurda, monstruosa, né? Então tem muitas empresas, comparado com qualquer outro porto brasileiro, ele é muito maior em extensão, em quantidade de players, é um desafio muito maior em termos de controle, de volume, e isso também acaba afetando e gerando filas de todos os lados, tanto fila de navio, quanto fila de caminhões, de pessoas que querem acessar. E eu acho que a tecnologia, de uma forma geral, é o que propicia a melhor ferramenta para que isso seja otimizado, né? Então, sempre quando a gente pensa em escala, em aumento de eficiência, a gente acaba indo para a construção de novas rodovias, mais berços. E isso é importante, sem dúvida, mas eu acho que a gente ainda está longe de alcançar a plenitude da estrutura que a gente tem. Então, melhorando a organização e utilizando tecnologia para isso, eu acho que a eficiência ainda tem como aumentar bastante. Você vê um espaço muito grande aí de melhorar a eficiência através de novos aplicativos de tecnologia. Você acredita que a gente consiga aumentar o volume de exportações? Porque Porto de Santos aí, ele tem um volume bem considerado, quando a gente fala em tonelagem, nós falamos de 180 milhões de tonelagens durante 2024, mas a gente está classificado lá para 23º, 24º porto do mundo, né? Se fosse tirássemos os granéis, colocássemos só os containers, né? Então a gente teria uma diferenciação. E a gente precisa melhorar, porque eu sempre digo que você ter muito volume e não ter volume de dinheiro, você não torna o porto tão atrativo como se você tivesse containers e máquinas aqui próximos ao porto, principalmente na área produtiva, na área fazendo uma conexão, principalmente a gente exporta muito grão, a gente poderia estar fazendo a torrefação do café aqui, estar fazendo inclusive a construção da cápsula, para a gente já exportar isso, né? Então, assim, a gente entende, eu
principalmente tenho estudado muitos portos, eu acho que a gente precisa agregar muito valor próximo ao Porto de Santos. E você, com a iPort Solution, vocês trabalham mais na eficiência de terminais alfandegados, é isso? Ou no porto em geral? Nós trabalhamos, o nosso foco principal são empresas que estão sob algum controle aduaneiro. Temos inclusive... Controle aduaneiro, para quem está nos assistindo, é que tem o controle da Receita Federal. Isso. São recintos aduaneiros. São recintos focados em comércio exterior, né? Então, importação e exportação, e eles têm uma série de regramentos específicos. Então, esse é o nosso principal foco, mas a gente atende também armazéns gerais que têm um nível de governança e de controle menor. Sobre o que você comentou, o porto, inclusive por ele ser um porto antigo, então ele está dentro do canal, que também já traz dificuldades por conta disso, de expansão propriamente dito, questão de dragagem, de calado e por aí vai, ele precisa ser expandido além das cidades onde ele acontece. Então, teve um movimento recente da APS ampliando o porto organizado para algumas áreas de São Vicente, Cubatão. Seriam áreas retroportuárias, isso. Né, e eu acho que esse é um grande incentivo para o que você está falando. Né? Então, a gente vai conseguir fomentar outras áreas próximas e aumentar o nível de serviço e a quantidade de serviços prestados, além da armazenagem pura e simples. Mas a questão que você colocou de container e de granéis, realmente o container ele tem um valor agregado muito maior, isso é fato, a gente está perto de São Paulo, a principal zona industrial, mas acho difícil a gente também perder a nossa vocação de exportação de granéis e aí acaba tendo também esse balanço para ser feito entre o que é viável e mais rentável economicamente e também o que o país precisa. Eu entendo a discussão, ela precisa ser ampliada em todos esses focos, mas eu como prestador de serviço, é muito importante para mim atender o que está efetivamente acontecendo aqui, né? E esse movimento vai gerar aí uma pressão de todos os lados, com certeza. Até a gente falando de granéis, né, eu também acredito e eu acho que a gente tem essa vocação, até porque nós temos na Interlândia, direta do porto ali, estados do centro-oeste como Goiás, Mato Grosso do Sul, que exportam pelo Porto de Santos e tem mostrado uma eficiência muito grande na produção. Esse ano até é esperado uma safra recorde, mais de 10% de aumento, né? Então, realmente, acho que os terminais aqui vão precisar cada vez mais ser eficientes para poder dar conta dessa soja que a gente precisa colocar para fora, né? Mas, Alex, a gente falando aí dessa expansão das áreas retroportuárias, o que é muito interessante, né? A gente também tem um fato que a gente há muitos anos discute aqui, que são as zonas de processamento de exportação, né, que a gente ainda não viu na Baixada, né? Eu fiz o primeiro pedido lá em 2008 para colocar dentro do terreno do Andaraguá, lá uma zona de processamento de exportação. Infelizmente a gente não conseguiu até hoje, 20 anos, terminar um licenciamento ambiental, mas que é importante para a região, seja onde for, seja na área continental de Santos, seja em São Vicente, a gente precisa ter essas áreas expandidas como áreas retroportuárias, né? E esse é um mercado que vocês atuam bastante e que é significativo para o porto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Passando essa questão, no caso aqui da Baixada Santista diária, ela até pela proximidade do porto e de São Paulo, de Campinas, das áreas que são também os grandes motores aí, eu acho que ela faz todo sentido. Exige investimento, exige a questão de licenciamento ambiental, tem uma série de entraves aí importantes para serem superados, mas com certeza agrega bastante. Eu sempre levanto uma discussão que faz vários anos, né? Foi na época até do Eike Batista, daquele porto que seria feito em Peruíbe, né? Sim. Eu acho que aquele porto teria tido um grande avanço para a região como um todo, né? Ele acabou indo para o Açu e ele faz mais ou menos essa questão, tem como objetivo pelo menos essa questão de ser uma ZPE, algo em torno de uma industrialização mais forte, né? Foi uma oportunidade que a gente perdeu, mas a gente com certeza tem que avançar nisso para que outras oportunidades apareçam. Eu lembro bastante, eu era secretário municipal em Praia Grande, quando o Eike entrou com essa ideia, o prefeito na época era o Mourão, me pediu que apoiasse esse projeto, fui em algumas reuniões lá,
exatamente pela mesma questão que a gente sofre hoje no Andaraguá, que é a questão indígena, foi inviabilizado lá a construção do porto, que eu acho que daria um desenvolvimento muito grande para o litoral sul do estado e até para o vale, né? Porque ali ia trazer, sem dúvida, uma conexão com o sul do Brasil sensacional, porque era o caminho do desenvolvimento. Infelizmente, a gente perdeu, né? Mas eu queria entender mais, assim, da iPort Solution, porque vocês têm uma experiência internacional, né? Vocês já fizeram projetos para fora do Brasil? Isso, a gente fez alguns projetos iniciais, ainda estamos trabalhando mais fortemente na internacionalização, mas o nosso grande expertise é na tropicalização de sistemas. Então, o nosso foco principal continua sendo aqui no Brasil e a gente ainda está fazendo estudos específicos sobre internacionalização. A gente teve uma primeira experiência com um armador que queria unificar os controles em outros portos e a gente tem avançado nisso. Um único controle para o mundo todo? Isso, porque um grande diferencial da iPort Solutions, que a gente tem trabalhado muito desde a fundação, é que um terminal portuário, ele precisa normalmente de muitos sistemas para executar, para rodar, né? Então ele precisa de sistemas super simples como controle de acesso, agendamento, mais sofisticados para controle da carga e tudo. E o normal, e ainda acontece bastante, é que várias empresas acabem atuando nesse setor. Então, nós temos controle de acesso genéricos que atuam aqui, agendamentos que muitas vezes são feitos dentro de casa, outros sistemas que são controlados em planilhas e coisas do gênero. Então, a ideia da iPort é entrar como um player maior, tendo todos esses serviços integrados. Então, esse é o nosso grande diferencial. Uma espécie de um guarda-chuva com vários serviços embaixo. Isso. Eventualmente, se o cliente não quiser todos os nossos sistemas, a gente integra com outros sem problema nenhum, mas nós estamos preparados para atender operacionalmente o terminal de ponta a ponta. Esse é um ponto bem importante para a gente. E dentro dessa questão, também tem o cenário de empresas com várias unidades. Sim. E nosso sistema também está preparado para isso. Que está cada vez maior esse Exatamente. caminho, né? Então, nós temos dois cenários bem importantes, né? Terminais únicos, que é de multipropósito cada vez mais, e terminais de único propósito mais espalhados. Então, a ideia é que a gente consiga unificar essas informações todas num controle centralizado e que seja corporativo. Então, esse é um grande desafio. E a Receita também tem lançado portarias e regulamentos específicos sobre isso, que tem dificultado muito a vida de quem tem os sistemas muito pulverizados. Então, esse também é um cenário bem interessante, onde a gente tem conseguido atender e ajudar os nossos clientes. Porque a partir desse momento você tem que fazer cada vez mais a integração desses sistemas, né, para que se torne realmente de uma forma... porque eu vejo que quanto mais organizado e quanto mais eficiente o sistema, mais fácil se torna a liberação do carga com relação à Receita Federal, né? Sem dúvida, porque ela consegue, por ali, saber quais são as empresas que andam na linha, quais são as empresas que cumprem as regras e quais são as empresas que, né, fazem com que a coisa... que querem que as coisas caminhem corretamente. Logicamente que a gente sabe que dentro de cada estrutura sempre está sucessível a funcionários que muitas vezes, como aconteceu recentemente, quadrilhas dentro do aeroporto de Guarulhos que desviavam mala para colocar droga, tal, que não tem nada a ver com a administração do aeroporto, mas são, né, pessoas que acabam sendo influenciadas pelo dinheiro, né, para poder prejudicar todo um sistema. E aí é onde a gente... imagino eu, né, que vocês devem trabalhar cada vez mais para diminuir esses impactos, né? Porque cada vez que você torna o sistema mais eficiente, cada vez que você coloca o sistema menos humanizado, mais automatizado, você diminui, você está menos suscetível a intervenções como essa, né? Acho que esse é o grande desafio de vocês, né? Esse é o grande desafio. A informatização de um terminal portuário, uma empresa de forma geral, ela acaba acontecendo em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa é resolver problemas pontuais. Então, voltando aos meus exemplos básicos, né? Eu preciso de um controle de acesso, comprei um sistema de controle de acesso. Preciso de um sistema de agendamento, comprei um sistema de agendamento. E aí a gente vai para toda a cadeia aí de sistemas necessários. Só que quando a empresa chega e verifica que tem 10, 15 sistemas diferentes, a próxima etapa é fazer essa integração. E se os fornecedores forem diferentes, muitas vezes tem custos diferentes, gera uma complexidade muito grande.
Então, entramos principalmente nesse ponto. E depois, como a terceira etapa, que é a etapa que está mais na moda hoje em dia, que a gente está avançando mais fortemente para isso, é usar essa informação para gerar conhecimento. Seja através de insights, através de alertas, juntar esses diferentes processos de um terminal, focando, por exemplo, em segurança e eficiência. Então, com isso, a gente consegue diminuir filas, diminuir gargalos, melhorar o controle de uma forma mais assertiva e fazendo um gerenciamento de risco mais adequado. E diminuir, inclusive, avarias, né? De tudo, sim, sem dúvida. A gente vai conseguir controlar as avarias, diminuir movimentos desnecessários. Tem também esse apelo atual de meio ambiente, de eficiência energética e tudo mais. Então, está tudo muito amarrado. Mas a questão é, quando está muito amarrado, ele também fica muito complexo, né? Então, a questão é ter uma estrutura fundamental mais sólida para que a gente consiga depois ir galgando esses degraus aí e conseguir ter uma eficiência cada vez maior. Alex, explica para nós, para quem está nos assistindo, aí, o que é um Porto 4.0? Um Porto 4.0 é um porto mais automatizado, mais informatizado e que consiga fazer o processo trabalhar de uma forma que demande menos de interações humanas, e isso também aumenta a segurança, né, além de meio ambiente e tudo mais que a gente está tratando, e ele vai, aos poucos, chegando no nível que as indústrias, principalmente as automobilísticas, estão hoje em dia, né? Uma mecanização maior, uma eficiência maior e todos os valores aí, os fatores agradáveis. A gente pode dizer que a gente tem que pensar numa integração de indústria, de área de produção, indústria com área logística portuária, para que há um mesmo sistema entre a produção e a linha de escoamento, que é através de portos? Sem dúvida. Um segundo ponto, uma segunda vertente bem interessante da iPort além de atender o terminal, também faz muito sentido para a gente ajudar os nossos clientes na gestão da cadeia. Então, pegando, por exemplo, um terminal de granéis, é interessante saber os caminhões que estão saindo das fazendas, que estão passando pelo centro de distribuição até chegar aqui. Pensando do ponto de vista da APS do porto, é interessante saber o fluxo de caminhões que estão rodando pela região com destino ao porto. São informações desencontradas hoje. E isso é uma coisa simples de fazer e que aumenta a eficiência bastante. O que é difícil nesse caso não é a tecnologia, é a organização, né? É juntar todo mundo na mesma mesa, é fazer com que os interesses e os benefícios de ambos os lados surjam, mas com certeza essa vertente de ponta a ponta é importante. Quando a gente pensa na parte mais containerizada, eu entendo que é uma parte mais fácil porque Sim. As empresas já têm uma margem maior, já têm maior valor agregado, já têm sistemas maiores, então já existem muitas iniciativas desse ponto, né? Agora, no caso dos granéis, realmente é uma dificuldade maior. Café que usa o container, mas que por exemplo, é um granel, né? Sim. Então a gente tem um ecossistema muito heterogêneo e cada um tem uma dificuldade, um nível de maturidade e de avanço diferente. Porque muitas vezes, citando até o café, muitas vezes a unidade ali que ensacou o café, que está colocando o café, principalmente aí, tem café para exportação, né, que muitos cafés de Minas Gerais são exportados aqui pelo Porto de Santos, né, elas não têm esse sistema de tecnologia que tem um terminal, que tem... Então, eles estão ali, mas que é importante a gente ter o agendamento, que é importante a gente ter o rastreio da carga, principalmente porque com processos hoje mundiais de descarbonização, de controle de qualidade, eles querem saber até aonde foi produzido, de que forma foi produzido, Sim. de que forma foi transportada, né? Se há aí a consciência do transportador de uma diminuição de monóxido de carbono no ar. Então, quer dizer, há todo um sistema que hoje parece ser uma coisa, né? Muita coisa, mas daqui a pouco é obrigatório, daqui a pouco é no dia a dia ali, né? Se não tiver isso, você está fora do mundo, né? É verdade. Eu tenho um exemplo familiar bem interessante. Meu cunhado é espanhol e ele é um apreciador fantástico de café. E ele gosta muito de quando ele vai na cafeteria, ele escolhe a cafeteria baseado nisso, e ele quer saber qual a fazenda, qual o nível. Então, é um consumidor extremamente exigente, né? E sem tecnologia e informatização, isso não é possível, né? Não tem como a gente fazer diferente. E se a gente pegar mercados maduros, europeu e o próprio americano, eles vão demandar isso cada vez mais, né?
Então, é há um importante estudo, que a gente tenha... a gente recebeu aqui o Eduardo da Secafé, e a gente tem estudos aí que o consumo de café vai aumentar bastante no mundo, né? Já tem um aumento de consumo, né? Como também a celulose, a gente esteve aqui com a Eldorado, com o Flávio, conversando, né? Também há um estudo que o demanda de celulose vai aumentar absurdamente no mundo, porque a China, há pouco tempo atrás, não usava tanta embalagem como usam hoje. Embalagem, quando a gente fala, é às vezes até uma maçã dentro do supermercado, ela está embalada individualmente para não estragar aquela fruta, para ter a qualidade. Então, assim, a celulose é algo que vai crescer, o café é algo que vai crescer, porque o mundo está consumindo mais de uma forma mais organizada, né? Está ali bonitinho, preparadinho para o consumidor final ir lá e pegar na prateleira. Então, há esse consumo, só que está dentro de uma cadeia de produção e de escoamento, né? Sem dúvida. Agora, Alex, fala para nós aqui, no teu conhecimento, na tua visão aí, a gente está muito longe de chegar num futuro perfeito, onde a gente acha que ali o Porto de Santos vai estar movimentando. Quando eu falo Santos, logicamente tem que analisar os outros portos brasileiros também, né? Mas Santos é sempre referência, porque é o maior porto do hemisfério sul, né? O que a gente pode esperar de tecnologia daqui para frente? Os terminais, eles estão avançando, todos eles, pelo menos que eu tenho conhecimento. Os terminais têm padrão mundial. Diferente, os terminais de containers, com certeza. Os demais, eles também estão avançando num ritmo bom. Eu acho que o ponto agora para a gente focar é em termos de eficiência mesmo do complexo, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Porque você comentou, por exemplo, da fila de navios. E eu soube de umas histórias meio horripilantes, né? De que, às vezes, tem navio que fica 60 dias aguardando a atracação. Aí a gente olha assim e fala, o navio está esperando 60 dias, mas eu fico pensando na tripulação lá. 60 dias. Né? E quando a gente pensa do outro lado... São 2 meses do ano, né? Quando a gente pensa do outro lado, dos caminhões, tem caminhão que chega e é atendido em 1 hora no terminal mais organizado e mais eficiente, mas tem caminhoneiro que fica 1 dia, às vezes mais de 1 dia esperando. Eu cheguei a ver caminhoneiro que passou o Natal no pátio regulador esperando para descarregar. Então, essas pontas são o que, no final das contas, eu entendo que sofrem mais. Mas isso a gente tem trabalhado mais fortemente nos terminais. Em termos de tecnologia, quando a gente pensa em equipamentos, para a gente é sempre algo mais complicado, porque é mais caro, é sempre importado, eu não tenho ciência e acho que não é muito factível ter tecnologia nacional nesse ponto, então eu sempre sou mais reticente nessa questão. Agora, em termos de sistema, nós temos todas as ferramentas, então a gente precisa unir cada vez mais as pontas para que a gente consiga a máxima eficiência do que nós temos. Em relação a isso, eu vejo avanços, eu acho que estamos seguindo, não consigo cravar um tempo específico para isso acontecer, mas eu vejo novidades e avanços todos os dias. Isso tem sido nítido, né? Tem sido nítido. Você falando de terminais, principalmente caminhoneiros, né? Eu sempre me passou aqui pela cabeça, nós aqui, o WorldCom, temos como na carteira do nosso cliente o Tegrão, que tem 98% de assertividade nos agendamentos. A gente fica muito feliz sempre que a gente fala isso, né? A gente apresenta sempre isso aí, porque 98% de assertividade é porque tem um sistema que funciona muito bem, né? E que tem uma empresa que é eficiente, que tem um pessoal treinado, né? A gente, essa próxima semana, estaremos lá fazendo mais uma visita, porque a gente sempre gosta de visitar para saber o que tem de atualidade, mas a gente tem visto que são resultados que geram valor, né? Porque a assertividade quer dizer o seguinte, eu estou produzindo mais, né? E no final do mês eu tenho mais dinheiro. Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais capacidade de investimento. Se eu tenho mais capacidade de investimento, eu gero mais emprego. Então, tudo isso é uma engrenagem importante que a gente trabalha para isso e que a gente gosta de apresentar esses resultados, né? E o Tegrão é um exemplo importantíssimo, porque ele foi um dos primeiros clientes da iPort e o sistema de agendamento do Tegrão é da iPort. Sim, que bacana. Nós trabalhamos com eles há muitos anos. Eu citei sem saber. Nós trabalhamos com eles há muitos anos, a equipe lá altamente competente, eficiente, e realmente é um cliente bem interessante para a gente também. Nós também temos ele aqui há 6 anos na carteira de nossos clientes e a gente sempre fala, a gente acompanha lá os treinamentos, né? Acompanha todo o compromisso que a empresa tem ali. O engajamento social que eles têm também. Engajamento social, bastante ações sociais e principalmente assim, uma visão de futuro, né? A gente viu recentemente a construção de novos silos, a gente acompanhou desde o começo da obra, fizemos várias imagens, agora tem uma nova expansão sendo planejada, então a gente fica assim, que é uma empresa familiar, né? Mas que é uma empresa com padrões internacionais, então
é algo que a gente sempre fala com muito orgulho aqui para nós, né? Mas, Alex, a gente trabalha aqui na Baixada Santista, né? Eu sou um defensor da Baixada, nasci em Santos, embora fiz minha vida toda em São Paulo, mas a gente viu durante um período, agora recente, questão de 10 anos atrás, até uns 5 anos, muita evasão de jovens, né? Porque a gente tem aqui bastante universidades, mas o jovem não estava conseguindo enxergar futuro no Porto de Santos. Hoje a gente vê uma mudança. Você também sente isso? Dentro da iPort você vê os jovens querendo fazer estágio, querendo estar junto, porque viram que o Porto de Santos não é só navio, né? Tem uma série de serviços por trás que geram oportunidade de futuro, né? Vocês também têm sentido isso? Santos e a Baixada inteira é uma região fantástica, né? Comparada com, muitos lugares do mundo, mesmo se a gente levar em consideração lugares bem avançados, Santos e a Baixada Santista não fazem feio, então isso é bem interessante. A quantidade de universidades aqui realmente é bem legal, eu gosto muito disso, né? Fiz meu mestrado na USP, mas eu sempre tenho relação. Meu sócio, o Wander, ele é professor no Santa Cecília, ele tem algumas aulas específicas aqui, e o que eu entendo desde o nascimento da iPort, a quantidade de empresas aqui, ela aumentou bastante também. Então, a possibilidade de trabalhar aqui aumentou. Quando eu trabalhei no começo da minha carreira, eu queria muito trabalhar aqui em Santos, mas não tinha chance. E aí eu fui trabalhar em São Paulo. Subi de fretado, morei em São Paulo um tempo, mas é muito confortável porque eu sempre gostei muito daqui. Então, o mercado hoje, para os profissionais, principalmente de tecnologia, ele está muito grande. Então, como o primeiro trabalho ele é bacana, mas ele também já está maduro o suficiente para permitir esse crescimento profissional. Então, eu enxergo como algo extremamente relevante também. Tem a questão do Parque Tecnológico aqui em Santos, que é uma ideia também que tem sido trabalhada, e outros fóruns aí de evolução e de compartilhamento de informações, geração de startups e tudo. Acho isso tudo bem interessante. Bacana. A gente fica feliz de ter notícias como essa, porque a gente está sempre querendo levar notícias para os jovens, né? Até a gente faz um programa Integração aqui, que é uma linguagem de programa que não é nichada para Porto, é levar o interesse das pessoas pela atividade logística portuária, né? Muito obrigado. Eu recebi aqui o Alexandro Lima, que é diretor da iPort Solutions. A gente conversou um pouquinho sobre tecnologia, sobre inovação, né? E um prazer receber aqui, volte sempre, principalmente quando a gente tiver novidades, que a gente gosta de contar e o que está acontecendo, porque Porto de Santos é referência no Brasil, é referência na América do Sul, e a gente fica ansioso de esperar esses crescimentos, né? Eu sempre converso com o Anderson Pomini, eu falo assim, presidente, como é que nós estamos? Estamos avançando? E ele sempre vem com uma história nova aí para poder trazer, e a gente fica muito feliz. Alexandre, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Muito bom.